Programa 18. No início dos anos 60 do século XX, recém-contratado pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, assumia a cadeira de psiquiatria o médico e professor canadense Ian Stevenson. Mente aberta e, portanto, interessada na verdade, o mestre escreveria alguns capítulos importantes na história recente da pesquisa em torno do polêmico tema reencarnação, que, por sinal, nos últimos 40 anos do milênio que terminava, envolveu outras inteligências brilhantes, determinadas a confirmar ou definitivamente desacreditar tal tese, de que a vida corpórea se repete inúmeras vezes em épocas, raças, países, cenários diferentes. Tendo assumido suas funções no novo cargo, publicou artigo em publicação científica do seu país, no qual relatava interessante caso de que teria conhecimento de um menino de certo país da Ásia, chamado Burma, e que ainda na infância lembrava-se da vida anterior que tivera, citando detalhes a respeito de personagens com os quais convivera então, bem como seu outro nome, a cidade, a casa em que vivera, entre outros dados. Stevenson não sabia, mas uma proeminente figura do mundo empresarial americano, atento às informações veiculadas nos órgãos científicos, leu sua matéria e revelou seu interesse no assunto, contatando o psiquiatra professor para um entendimento com o mesmo. O nome desse empreendedor você talvez nunca tenha ouvido falar, mas o seu invento faz parte da vida das pessoas há décadas, representando um instrumento de grande utilidade em todos os ramos de atividade. Esse invento é a máquina Xerox, e o seu nome, ou o nome do seu idealizador, é Chester Carlson. Pois bem, marcada a reunião, Carlson percebeu o sincero desejo de Stevenson de secar o tema dentro de uma metodologia que resultasse na certeza de que a reencarnação era uma verdade. Decide então o importante nome do mundo corporativo financiar a pesquisa empolgando o cientista, melhor dizendo. Stevenson e a universidade recebem cada um contribuição financeira de $1 milhão, cada um para que viabilizassem o projeto durante o tempo necessário para que a produção de pesquisas cujos resultados fossem confiáveis. Lança-se o professor em sua busca, estreitando contatos com outros interessados no assunto de reconhecida credibilidade no trato da questão, tão séria como esta, como também o professor Dr. Hemendra Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, por sinal país onde alta incidência existe de chamadas memórias extracerebrais, ou o brasileiro Hernani Guimarães Andrade, de São Paulo, Brasil, que já investigava o tema em casos que lhe chegaram ao conhecimento. Monta na universidade uma equipe de apoio e decide, com alguns colaboradores, ir no próprio local do surgimento das evidências, observar, entrevistar e conhecer em maior amplitude os personagens a serem investigados. Dezenas de histórias do mundo inteiro lhe chegam ao conhecimento e, nos próximos anos, coleta elementos e dados que, devidamente tabulados, darão origem a um livro importante, um verdadeiro marco na geração de material que, com certeza, gerações menos preconceituosas e ignorantes sobre sua existência se deterão no futuro para avaliar a questão. 20 casos sugestivos de reencarnação é o título da referida obra, que no final de 2010 foi relançado pela editora Vida e Consciência depois da primeira e única edição, produzida pela editora Cultrix, ainda nos anos 60, e praticamente desapercebida pela maioria das pessoas, menos limitadas pela influência rancorosa de algumas escolas religiosas, como aliás sempre ocorreu com as ideias que contrariam os interesses geralmente econômicos das mesmas. A obra, por sinal, inclui 2 casos pesquisados no Brasil e considerados por Stevenson como muito bem fundamentados na possibilidade dos personagens centrais dos depoimentos serem a reencarnação de quem diziam ser. A propósito, a reencarnação encontrou outras fontes indicadores de sua veracidade nos últimos anos do século XX. Mas isso é assunto para outros 5 minutos com você.